amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo eu vou fazer algumas perguntinhas, vou falar algumas perguntinhas que é eu nunca, eu já, relacionado à maternidade. Então vamos lá pro vídeo. Dá oi. American Dream. Bom, gente, então o vídeo de hoje eu vou fazer o eu nunca, eu já. Separei 10 perguntinhas aqui no papel. Peguei essas perguntinhas. Senta, pega a tua cadeirinha pra te sentar aqui do lado da mamãe. Peguei essas perguntinhas do Google mesmo, que eu achei bem legal, porque eu acho que é uma coisa assim que a maioria das mães já fizeram ou vão ainda passar por isso. Então hoje a gente tá aqui nesse cenário diferente no quarto da Pérola, porque eu acho que é um cenário mais a ver com o assunto. Primeira pergunta. Eu disse que nunca pagaria uma fortuna em uma roupinha ou sapatinho, algo do tipo. Eu nunca disse isso, mas eu já fiz, gente. Quem nunca, qual mãe que nunca pirou naquelas roupinhas de nenê, naquele sapatinho que é só ilusão, a gente paga os olhos da cara por uma coisa que a gente usa, o quê? Uma semana, um mês no máximo. Quem nunca, né? Então, eu já. Eu disse que nunca pensaria em desistir de amamentar. Eu nunca disse, gente, porque assim, amamentar pra mim era um sonho, né? Eu queria muito amamentar, muito mesmo, e eu tinha muito medo de não conseguir. Porque quando a gente tá grávida, a gente escuta tanta coisa ruim sobre a amamentação, que a gente começa a ficar com medo, né? E a gente começa a pensar um monte de coisa ruim e achar que a gente não vai conseguir. Realmente, a amamentação não é uma coisa maravilhosa, porque não é. Só que a questão da gente querer muito aquilo e a gente tá ali alimentando aquele ser tão pequenininho nos capacita a aguentar coisas horríveis pra conseguir amamentar. Então, eu nunca disse isso. Eu disse que nunca deixaria minha filha chorar para aprender a dormir. Eu nunca disse. Nunca precisei deixar ela chorando até dormir pra ela aprender. Até porque eu acho que não é... Eu acho que não é assim que se ensina, entendeu? Depende a idade, né? Claro, tipo, um bebê, ele não vai saber nunca mesmo. E eu acredito que quando é bebê, eles são muito inseguros em relação a dormir sozinho ou a dormir num espaço só eles, né? Então, eu acredito que isso não seja a melhor forma de ensinar. Eu disse que não deixaria minha filha dormir na minha cama. Gente, quem nunca falou isso, comenta aqui que eu quero saber. Eu, quando ganhei a Pérola, eu tenho até vídeo aqui no canal da primeira noite dela no berço dela sozinha, no quarto dela sozinha. Porque eu pensava assim, ó, porque muita gente falava, não acostuma o bebê a dormir contigo, não acostuma, porque depois vai ser difícil. E eu botei isso na minha cabeça, que a Pérola já ia dormir no quarto dela bem novinha, bem bebezinho, pra ir acostumando. Eu acho que com 4 meses, 3 ou 4 meses, eu coloquei ela já na cama dela sozinha, no berço. E botei aquilo na minha cabeça que eu não ia deixar ela se acostumar. Porém, chegou o inverno, quando ela já tava maiorzinha, e daí ela dormia com a gente todo santo dia. E hoje ela dorme no quarto dela, ela tá com quase 2 anos, ela faz esse mês 2 anos. E ela dorme no quarto dela sozinha, na cama dela sozinha. Então, assim, ela ficou um bom período dormindo com a gente na cama, dormindo ali no nosso meio. E agora ela dorme sozinha, né? Isso foi uma surpresa pra mim também, porque eu achava que ia ser uma fase difícil de adaptar ela sozinha no quarto. Porém, foi a coisa mais fácil do mundo. A primeira noite ela já dormiu bem de boa no quarto dela e tá até hoje. Então, pra mim não teve dificuldade. Acredito que pra outras mães tem essa dificuldade de passar pro quarto, dependendo da idade. Mas eu não tive essa dificuldade. Então, assim, e uma coisa é muito bom, gente, dormir com eles, é muito bom. Eu, pelo menos, amo e às vezes mesmo eu deixo ela dormir ainda ali na nossa cama, porque eu gosto de dormir com ela, eu gosto de sentir ela ali comigo. Porque eu penso assim, daqui a um tempo ela não vai querer mais dormir comigo, daqui a um tempo ela não vai querer mais ficar no nosso meio.
e a gente vai sentir falta desse momento. Então, vamos aproveitar, vamos curtir, porque passa tudo tão rápido, né? Eu disse que nunca deixaria minha filha cair. Eu disse. E deixei. Ela, gente, quando ela era nenê, eu acho que o primeiro tombo dela, ela tinha que, uns 3 meses, talvez. O primeiro tombo dela, que eu quase morri do coração. Foi assim, ela tava dormindo na nossa cama, né, que ela sempre dormiu na nossa cama. E daí ela tava dormindo, e daqui a pouco eu escutei, tipo, aquele barulhão no chão. Eu fui correndo no quarto, e a guria tinha caído de cara no chão. Gente, assim, ó, eu não sabia o que eu fazia primeiro. Se eu pegava... Só que, tipo assim, ela não tava chorando, sabe? Tipo, ela chorou na hora da queda. Só que logo já passou, sabe, aquele chorar. Ela não ficou um tempo chorando. E isso tava me assustando, porque eu pensei assim, a guria caiu no chão, de cabeça no chão. E como que não tá doendo, como que não tá chorando, né? Não é normal. E eu me assustei muito e já comecei a pesquisar no Google várias coisas que podia acontecer, várias coisas que é perigosa, porque eu acho que a primeira coisa que a gente vai é procurar no Google, né? Tudo a gente procura lá e às vezes a gente acha umas coisas que não é tão verdade e a gente se assusta à toa. Então foi o primeiro tombo dela, eu quase morri. Depois ela caiu outros tombos da cama também. E assim, eu me achava a pior mãe do mundo por deixar minha filha cair. Porém, uma coisa que eu digo assim, que não que seja normal, mas é uma coisa que acontece, né? Porque eles são muito rápidos, eles caem muito rápido e às vezes a gente pode estar ali do lado e se tiver que cair, eles vão cair, né? Então, é uma coisa assim que a gente não deve se culpar por isso. Eu disse que não daria doces para minha filha antes de 1 ano. Não dei nunca. Nunca dei doce pra ela, tipo de bala, pirulito, salgadinho, essas coisas assim de porcaria eu nunca dei pra ela, né? Eu fui começar a dar, tipo... Depois que ela completou 1 ano, eu comecei a liberar algumas coisas, mas antes ela não comia nada de doce, nada mesmo, nem nada de porcaria. E agora ela vai fazer 2 anos e ela ainda não comeu bala, salgadinho ela já comeu. Mas bala, pirulito, essas coisas assim, mais de besteira, ela nunca comeu ainda. E não é uma coisa assim, sabe, que eu vejo necessidade dela conhecer ou dela comer, né? Então, por enquanto ainda não. Eu disse que não seria ciumenta com ela. Eu disse e eu fui e eu continuo sendo, porém agora um pouco mais controlada. Quando a Pérola nasceu, gente, eu tinha muitos ciúmes, eu tinha... Como que eu posso dizer assim? Eu acho que era um medo que tinha em mim, sabe? Um medo, tipo, dela se apegar com outra pessoa, dela gostar de outra pessoa. Eu lembro que quando eu tive que voltar a trabalhar, que eu tive que contratar uma pessoa pra cuidar dela, gente, assim, ó, esse medo surtou na minha cabeça real. Eu falava pra todo mundo isso, que ela ia amar mais a babá do que eu, que ela ia gostar mais da babá do que eu, porque ela ia ficar o dia inteiro com a babá e não ia me ver, então ela ia deixar de gostar de mim, ela ia esquecer que eu era a mãe dela. Eu tinha essas paranoias na minha cabeça. Só que depois foi passando, sabe? Mas os ciúmes eu sempre tive, tipo assim, se alguém pegava no colo ela há muito tempo, eu já queria que ficasse comigo, porque eu sentia um... Até com o pai dela, gente, até com o pai dela, quando ele ficava assim com ela há muito tempo, alguns momentos sozinho, eu ia lá e pegava, porque eu tinha aquele sentimento, sabe? Não sei explicar, mas claro que hoje passou, né? Hoje eu sou bem mais desapegada. Eu deixo ela ir mais, tipo, pra casa da minha mãe. Antes eu não deixava, porque eu tinha ciúmes, sabe? De não estar lá junto. Hoje eu deixo, ela passa um dia inteiro lá. Tipo assim, eu me desapeguei um pouco, sabe? Pra mim não ficar com essa paranoia, porque é uma paranoia. Porque tem explicação, né, gente? Eu disse que não deixaria minha filha ver TV por muito tempo. Eu disse e eu faço. Principalmente agora, nessa fase que ela não tá muito quieta, às vezes ela tá demais, assim, incomodando demais, que ela não sabe o que ela quer fazer, eu boto um desenho ali pra ela ficar ali. Só que, claro que também não é sempre, não é, tipo assim, tantas horas. Porque eu penso assim, que a criança, pra se desenvolver bem, ela precisa brincar, ela precisa conhecer as coisas, ela precisa explorar o meio dela. Então, assim, por exemplo, desenho, ela olha, digamos, a manhã toda ela olha desenho, que daí ela acorda um pouco já mais tarde,
e daí ela fica uma manhã toda olhando desenho. Daí na parte da tarde eu já não gosto que ela fique olhando desenho, tipo, um bom tempo. Tipo, ela olha um pouco e daqui a pouco eu desligo e falo pra ela brincar e interto ela com outra coisa. Daí, tipo, aqui em casa, por exemplo, eu corto o desenho 8h30 da noite, no máximo, é a hora que ela vai olhar desenho. Depois eu falo que eles foram dormir e desligo o desenho. Porque o desenho, ele atrapalha muito, gente, muito, muito mesmo, no sono da criança. Isso prejudica bastante, deixa eles agitados e várias outras coisas, sabe? Então, eu não deixo ela ver desenho até tarde. Eu disse que não deixaria minha filha assistir desenhos na hora do almoço. Eu disse, gente, eu deixo. Nossa, gente. Eu dizia pra ela assim, a Pérola não vai comer na frente de desenho de televisão. Hora de comer é hora de comer, hora de olhar desenho é hora de olhar desenho. E ponto. Porém, hoje, né, ela come olhando desenho. Porque às vezes a gente se subestime a deixar essas coisas assim, pra ver se consegue, né? Consegue deixar a criança comer, se ela come olhando desenho. Às vezes a gente se rebaixa a esse ponto. Última pergunta. Eu disse que não ia comparar o desenvolvimento dela com outras crianças. Quem nunca fez isso? Quem nunca? Eu acho que isso é super normal de todas as mães fazerem isso. Principalmente quando a criança começa a sentar sozinha, quando a criança começa a engatinhar, quando ela começa a caminhar, a falar. Eu acho que essas 4 são as coisas assim que a gente mais compara com outras crianças, não é mesmo? A gente fala assim, fulano tem a mesma idade da minha filha e já tá fazendo isso. A minha filha ainda não. Fulana começou a caminhar primeiro e a minha filha é mais velha e não caminha. Ai, meu Deus. E daí a gente se preocupa à toa, gente, sério. Eu fiquei com essa paranoia. Quando a Pérola não falava, né? E outras crianças mais novas que ela já falando e a Pérola não falava nada. E daí eu pensava assim, nossa, eu acho que eu vou procurar alguma coisa, eu vou procurar um especialista, eu vou procurar saber por que ela não fala, as outras crianças estão falando e a Pérola não. Isso me deixou bem neurótica, porque eu procurava sempre comparar a Pérola com outras crianças. E isso, gente, é muito ruim, porque cada criança tem o seu tempo, então cada criança vai fazer aquilo na sua hora, não adianta a gente querer comparar. É isso que eu digo sempre, aconselho a não comparar uma criança com a outra, porque isso é muito ruim. Tanto para a criança e quanto para nós, né? Meu pai, mãe, meu pai. E hoje ela já tá falando de tudo, ela conversa. E tá super bem, né? Então, é só coisa da nossa cabeça. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!